Você já ouviu falar que evangelho significa boa nova? Muito provavelmente sim. E realmente esse é mesmo o significado da palavra evangelho. Mas será que nós compreendemos por que o evangelho é uma boa notícia? É sobre isto que vamos tratar neste que é o 15º discipulado do curso Formando Discípulos de Cristo. E eu quero deixar aqui a minha saudação para aqueles que estão acompanhando esse vídeo na estreia no canal A Deus Toda Glória. Estreia essa que tem ocorrido todo sábado às 18 horas. Então, um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando aí no chat. Que Deus abençoe grandemente suas vidas, que vocês sejam cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus. Se você tem acompanhado esse curso, você sabe o quanto é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, se possível, um caderno para este curso, onde você fará anotações. Hoje, por exemplo, nós veremos muitos textos bíblicos, todos eles no Novo Testamento, e eu espero que você possa acompanhar, né, com a sua Bíblia lendo junto comigo. Tá? Então, prepare-se para um mergulho em Cristo Jesus, um mergulho no Evangelho. Quero convidar você, então, para iniciarmos dando abertura na leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Veja comigo, por favor, Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como você sabe, do versículo 15 eu destaquei algumas palavras que já foram analisadas ao longo desse curso, Formando Discípulos de Cristo. Vimos, por exemplo, no vídeo de número 10 desse curso, a respeito da palavra reino, resgatando o sentido original dessa palavra do grego. Aliás, foi um discipulado muito interessante, muito profundo. Se você não assistiu, por favor, assista. Não pare de assistir esse vídeo para assistir aquele primeiro, tá? Mas é importante você assistir também, não somente aquele vídeo, mas também todos os demais vídeos. Por exemplo, no vídeo de número 11, eu analisei também a palavra fé, que aqui aparece no versículo 15, sendo essa palavra conjugada como o verbo crer, mas eu mostrei para vocês lá no vídeo de número 11 que fé é algo mais profundo do que apenas acreditar. Tem também o sentido de confiar e de comprometer-se. Então, fé é também confiança em Cristo e fidelidade a Ele. E vimos também no vídeo de número 12 desta série a respeito do arrependimento, palavra que em grego é metanoia e que aqui está conjugada como metanoel, que é o verbo arrepender em grego, e aqui está conjugada como arrependei-vos, nesse imperativo arrependei-vos, e vimos que arrependimento é mais do que apenas um lamento por um mal cometido, mas é também uma mudança de compreensão, de modo que eu deixo de fazer o que é errado, eu deixo de pecar, não apenas porque eu não devo pecar, mas porque agora eu não quero pecar. Isso é metanoia, uma mudança de mentalidade em relação ao pecado. Não é que eu não deva mentir, roubar, matar, adulterar, mas é que eu não quero mais fazer nada disso. E por que eu não quero? Porque agora eu tenho um novo coração, transformado por Cristo Jesus. E é a respeito dele que nós vamos falar hoje aqui, a respeito do Evangelho. Então, se você assistiu esses vídeos anteriores, e aliás, para ser bem sincero, irmãos,
Todos os 14 vídeos anteriores foram necessários para que eu pudesse falar do Evangelho. Então, se você não compreender bem a ministração de hoje, é porque você também não acompanhou os vídeos anteriores. E se você apenas assistiu sem refletir, sem orar, sem acompanhar na sua Bíblia, talvez você também tenha alguma dificuldade para estar compreendendo o que vai ser dito hoje aqui. Eu realmente espero que você entenda a importância desta série. Este é o meu legado, irmãos. Eu espero que Deus permita eu concluir tudo o que eu tenho para dizer aqui. Eu não sei quantos vídeos serão nesta série, neste curso, talvez até mais de 100, não sei. Estamos já no 15º desse discipulado, mas eu espero que o Senhor permita que eu continue compartilhando com você tudo que nele eu tenho aprendido, tudo que dele eu tenho vivido. É mais do que letra, irmãos, não é letra, é espírito e vida em Cristo Jesus. E eu quero deixar esse curso aqui como um legado para os meus queridos irmãos, para você. Espero que o Senhor me permita continuar gravando esses vídeos aqui e que você esteja levando muito a sério isso, por favor. Como você sabe, você que acompanhou os primeiros vídeos, eles começaram como a gravação de videoconferências com os meus queridos irmãos em Cristo, que têm formado congregações unidas ao ministério do qual eu faço parte, que chamamos de Igreja Bíblica Cristã, mas que não vemos como denominação, mas como uma proposta de compreendermos que a igreja somos nós, por isso igreja. Igreja não é templo, mas são os irmãos reunidos onde quer que seja, mas não temos preconceito com uma edificação construída com o propósito dos irmãos se reunirem. Não temos nenhum preconceito com isso. Por isso, muitas congregações unidas ao nosso ministério começam congregando numa casa, depois vão para um local público alugado apenas com o propósito de se reunirem ali. Então não importa o local, o importante é que a igreja, nós compreendamos que a igreja são os discípulos de Cristo, aqueles que o amam, reunidos onde quer que estejam. Então, nós compreendemos que temos que ser bíblicos também, não podemos criar doutrinas, tradições, acrescentando isso ao que Cristo nos ensinou, mas temos que ser também cristãos, ou seja, discípulos de Cristo. Estamos na nova aliança, que começou quando o Senhor Jesus rendeu o Espírito ao Pai na cruz do Calvário, fazendo expiação pelos nossos pecados. Como que eu sei que ali começou a nova aliança? Porque a palavra de Deus diz que o véu do templo, naquele momento, foi rasgado de alto a baixo. E então, nós agora temos acesso a Deus. Aquele véu só podia ser passado pelo sumo sacerdote uma vez ao ano. E nós agora temos acesso a Deus. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, irmãos. Então, já estou antecipando aqui algumas coisas, tá? Então, eu espero que você realmente acompanhe. E vamos então hoje tratar especificamente da quarta palavra do versículo 15, que é Evangelho. Já vimos sobre reino, sobre arrependimento, sobre fé e agora sobre Evangelho. Muito bem. Essa é uma palavra que não foi traduzida do grego, ela foi transliterada. Se a palavra Evangelho fosse traduzida, ela seria traduzida, em algumas versões até é traduzida, né? Versões na linguagem de hoje, em muitos versículos onde aparece Evangelho, é traduzido como boa nova ou boa notícia. E sendo traduzida, realmente é isso que significa. É uma palavra que em grego é evangelió, e evangelió sendo traduzido é boa nova, boa notícia. Mas quando aparece em português evangelho, é uma transliteração
de evangelió para evangelho, e o sentido é de boa nova. Esta era uma palavra usada no mundo gentílico em geral, né, em todo o Império Romano, na época, 2000 anos atrás, para se referir especificamente para as boas novas da guerra do Império Romano. Então, quando o Império Romano se expandia, se trazia as notícias de vitória do imperador romano, como evangelho. Só que era o evangelho da boa notícia de que o imperador havia conquistado um pouco mais de território. E então vem Jesus Cristo, que está acima do imperador romano, porque ele é o rei dos reis, e então a sua vinda ao mundo é chamada de evangelho. O que ele nos ensinou é chamado de evangelho. Mas aí é que está a questão, e nós vamos entrar nisto, tá? Então eu não quero antecipar algumas coisas aqui, já estou antecipando, na verdade, mas evangelho, tá? Vamos aqui para algo mais, digamos assim, didático, tá? Evangelho, como eu tenho feito em relação às outras palavras, eu também quero dizer quantas vezes essa palavra se repete no Novo Testamento. Assim como aconteceu como fé, que no grego tanto é verbo como substantivo, o evangelho é a mesma coisa. Como substantivo, no dicionário de Strong, se por exemplo você tem a Bíblia, palavras-chave, ali nós temos o dicionário de Strong no final desta Bíblia, né, como recurso desta Bíblia, e é o número da parte grega, é o número 2098 como substantivo. E evangelho como substantivo ocorre 73 vezes no Novo Testamento. Nós, por exemplo, aqui em Marcos capítulo 1, logo no versículo 1 já aparece a primeira vez que evangelho está como substantivo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. No versículo 14, no final do versículo, pregando o evangelho, a segunda vez que aparece. No versículo 15, no final do versículo 15, e crede no evangelho. Então só aqui, nesse trecho de Marcos capítulo 1, já aparece 3 vezes como substantivo. E depois apenas uma vez mais como substantivo e apenas uma vez como verbo. Então, aliás, apenas uma vez não, estou confundindo com Mateus. Aparece depois, mais 5 vezes como substantivo em Marcos e nenhuma vez sendo conjugado como verbo, tá? Mas o substantivo evangelho, no total, em todo o Novo Testamento, aparece 73 vezes. E conjugado como verbo, aparece no total 52 vezes. Conjugado como verbo seria evangelizando, por exemplo, ou evangelizavam. E aí é importante eu alertar o seguinte: quando no grego aparece evangelho sendo conjugado como verbo, na maioria das traduções para o português, não aparece como uma palavra, como eu acabei de dizer, evangelizando ou evangelizavam. Aparece como anunciando o evangelho ou anunciavam o evangelho. Percebe? Poderia-se pegar a palavra evangelho e conjugar. Evangelizavam, evangelizando, mas ao invés disso, nas traduções, geralmente, se mantém evangelho como substantivo e antes do substantivo se coloca o verbo anunciar ou pregar. Anunciavam o evangelho, pregavam o evangelho, mas lá no grego não estão 3 palavras, está uma palavra que é evangelizavam, evangelizando, compreende? Então é importante eu dizer isso, porque eu estou mostrando aqui quantas vezes a palavra aparece no grego como substantivo ou como verbo. Como substantivo, 73 vezes no total, como verbo, 52 vezes no total,
totalizando, portanto, 125 vezes. Tá? Por 125 vezes aparece a palavra evangelho, seja como verbo, seja como substantivo. Agora, eu não quero ser chato aqui, ficar falando de língua grega, de quantas vezes aparece, mas por que isso é importante? Primeiramente, para nós vermos o quanto este assunto é enfatizado em todo o Novo Testamento. Então, o evangelho é muito enfatizado. E em Mateus, no chamado Evangelho segundo Mateus, nós temos 4 vezes o termo evangelho como substantivo e 1 vez como verbo. Em Marcos, nós temos 8 vezes como substantivo e nenhuma sendo conjugado como verbo. Em Lucas, já é o contrário, nós não temos nenhuma vez como substantivo e 10 vezes evangelho sendo conjugado como verbo. E em João, quantas vezes aparece evangelho, seja como substantivo, seja como verbo? Você tem um palpite? No Evangelho de João, quantas vezes aparece o termo evangelho, seja como substantivo ou como verbo? No total, somando substantivo e verbo em Mateus, nós temos no total 5 vezes, em Marcos nós temos no total 8 vezes, e em Lucas nós temos no total 10 vezes. E em João? Você acompanhou a progressão aí? Em Mateus, 5 vezes. Em Marcos, 8 vezes. Em Lucas, 10 vezes. Se você estiver acompanhando no chat, quantas vezes você acha que evangelho aparece em João? No Evangelho segundo João. A palavra evangelho, seja como substantivo ou seja como verbo, que geralmente em português nem é colocada como verbo, mas é colocada numa frase, como pregando o evangelho ou anunciando o evangelho, né? Quantas vezes em João? Já colocou um palpite aí? Se alguém escreveu no chat, nenhuma, acertou. Nenhuma vez aparece o termo evangelho no Evangelho segundo João. O que você acha disso? Por que isso acontece? Essa era uma dúvida que eu tinha antigamente, não tive ela respondida em nenhum livro que eu tenha lido, mas o próprio Espírito Santo, por sua graça e misericórdia, me revelou quando, por exemplo, eu estava meditando no fato de Jesus, no Evangelho segundo João, é onde se encontra esse relato, não ter respondido a Pilatos quando este lhe perguntou o que é a verdade. Jesus não respondeu, você já deve ter se dado conta disso, né? Por que Jesus não respondeu a Pilatos o que é a verdade quando Pilatos lhe perguntou? Porque ele, Jesus, é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Então Pilatos estava diante da verdade em pessoa, perguntando o que é a verdade. Jesus é a verdade. Então não adiantava Jesus dizer nada a Pilatos, porque ele é a verdade. E se Pilatos não estava reconhecendo que Jesus Cristo é a verdade, não adiantaria nada Jesus dizer coisa alguma. E, queridos irmãos, esta é a profundidade do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João não foi escrito no mesmo propósito de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas tinham um propósito evangelístico em cada evangelho. Eu ainda vou tratar aqui, queridos irmãos, dos chamados 4 evangelhos. Mas eu queria dizer para você que estes 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, revelam um só evangelho. E este evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o evangelho. Assim como Jesus Cristo é a verdade, e por isso quando Pilatos lhe perguntou o que é a verdade, ele se calou e não disse nada sobre a verdade, porque ele é a verdade. João também não escreveu a palavra evangelho, porque esta palavra está, ou este sentido da palavra, ou o que significa evangelho, está 100% revelado
neste Evangelho segundo João. Por quê? Porque ele não foi escrito no propósito de evangelização, mas ele foi escrito no propósito de fortalecer na fé aqueles que já são convertidos a Cristo, aqueles que já foram evangelizados, aqueles que já conhecem a Jesus e querem se aprofundar nele. Então, por esse propósito é que o Evangelho segundo João se destaca de Mateus, Marcos e Lucas. João, quando escreveu o seu Evangelho, e lembrando, quando nós temos nas Bíblias Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito importante entendermos que não é por acaso que está escrito Evangelho segundo Mateus. Se na sua Bíblia está escrito apenas Evangelho de Mateus, isto não é o correto, tá? Não que houvesse esse título nos manuscritos em grego, não havia esse título na verdade, tá? Não havia. Esses títulos são acréscimos das editoras, assim como qualquer subtítulo entre um versículo e outro, ou no início de cada capítulo. Até mesmo as divisões em capítulos e versículos não faziam parte dos manuscritos originais em grego. O que não é errado, ter capítulos e versículos, porque nos ajuda a encontrarmos as passagens bíblicas. Porém, é importante lembrarmos que a leitura era corrida e até mesmo o título Evangelho segundo Mateus ou Marcos, Lucas e João também, isso é um acréscimo. Mas é muito importante entendermos que não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho segundo Mateus. Não é o Evangelho de Marcos, é o Evangelho segundo Marcos. Por quê? Há um só Evangelho, que é Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, não apenas os seus ensinamentos, que foram focados mais por Mateus, por exemplo, e que também nós encontramos em Marcos e Lucas, não apenas as suas obras que foram também mais focadas por Marcos, por exemplo, e que encontramos um apanhado do foco de Mateus e de Marcos também em Lucas, mas também a sua obra redentora que encontramos nos 4 evangelhos e a sua pessoa. Quem é Jesus Cristo? Isto é o foco, ou este é o foco do Evangelho segundo João. Isto é maravilhoso, irmãos. É por isso que no Evangelho segundo João nós encontramos o Senhor Jesus revelando a si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, ou seja, a porta da salvação, a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós encontramos tudo isso no Evangelho segundo João. O próprio Senhor Jesus revelando a si mesmo de uma forma clara, direta, cristalina, para quem já se rendeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Usar o Evangelho de João na época em que ainda estava a igreja nos seus primeiros passos, com grande perseguição contra ela, o Evangelho de João não poderia ser usado para evangelização, porque seria logo rejeitado desde o início, Mas é um evangelho onde João revela quem é Jesus Cristo, de uma forma que Mateus, Marcos e Lucas não puderam revelar por conta do objetivo dos seus evangelhos. Mas lembrando, existem 4 evangelhos? Não, existe um evangelho revelado por Mateus, Marcos, Lucas e João, que também é revelado em todos os demais escritos do Novo Testamento, queridos irmãos. Então, todos os escritos do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nos revelam o Evangelho. E, na verdade, até mesmo o Antigo Testamento.
Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que tudo que estava escrito no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, dizia respeito a ele, a Jesus Cristo. E ele é o Evangelho. Assim como Jesus é a verdade, Jesus é o Evangelho. E é nisso que vamos nos aprofundar hoje aqui. Então, prosseguindo aqui. Há uma só boa nova, irmãos. E essa boa nova é Jesus Cristo, cuja história, ensinamentos e sacrifício para a remissão dos nossos pecados são revelados nos chamados evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não é o evangelho de Mateus, é o evangelho de Jesus Cristo, contado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Eu ainda pretendo trazer um discipulado falando sobre esses 4 livros que chamamos de evangelhos, mas que revelam um só evangelho. Como eles foram escritos? Por que são apenas 4? Por que os chamados evangelhos apócrifos são realmente apócrifos? São falsos, são realmente escritos espúrios, escritos que não foram, de fato, escritos por quem conheceu Jesus ou conheceu quem conheceu Jesus. Mateus e João foram realmente escritos por testemunhas oculares, e temos provas disso. Marcos foi o evangelho escrito por alguém que foi discipulado por Pedro. Pedro, o apóstolo, foi quem contou para Marcos o que ele escreveu no chamado Evangelho segundo Marcos. E Lucas foi discipulado por Paulo. Então, ele também escreveu o seu evangelho fazendo, uma vez que Paulo não foi testemunho ocular, fazendo uma pesquisa a respeito de Jesus Cristo e, na minha opinião, trouxe o evangelho mais completo, digamos assim, a nível biográfico, né, da história de Cristo. Mas é o evangelho de João que vai, por uma testemunha ocular, João, o discípulo amado, que vai nos revelar a profundidade de quem é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então, esses 4 evangelhos nos revelam um só e o mesmo evangelho, Jesus Cristo. Um exemplo disto eu encontro em Atos, no capítulo 8, versículo 35, se você quiser ver na sua Bíblia. Mas eu já quero adiantar que nas versões em português nós não temos uma tradução muito favorável ao que realmente nos mostra Atos 8:35. Na Almeida Corrigida Fiel nós encontramos o seguinte: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, que era Isaías capítulo 53, lhe anunciou a Jesus. Só que aqui, queridos irmãos, nós encontramos a palavra evangelho sendo conjugada como verbo. Por isso está lhe anunciou, mas está faltando aqui boa nova. Lhe anunciou a boa nova. Lhe anunciou a boa nova Jesus. Eu, por exemplo, quando eu for editar esse vídeo, eu vou mostrar para você como está aqui no grego. Aqui eu tenho um Novo Testamento interlinear, tanto esse aqui quanto esse aqui. Esse aqui é baseado no texto majoritário e esse aqui no texto crítico. Eu tenho um outro também baseado no texto crítico da Sociedade Bíblica do Brasil, mas eu prefiro, do texto crítico eu prefiro esse, e do texto majoritário é esse apenas que existe em língua portuguesa que eu saiba. Vou mostrar a foto aqui mostrando para vocês que aparece a palavra evangelho ali no grego. E quem é, o que é o evangelho? O que Filipe anunciou àquele eunuco? Ele anunciou Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova. Jesus é o evangelho. Então, esse é um exemplo. Existem outros versículos também. Eu não fiz esse apanhado, mas existem outros. Talvez um dia eu grave um vídeo só para mostrar esses versículos aqui para vocês. Então, Jesus Cristo é
a boa nova. E foi Jesus Cristo que Filipe apresentou para o eunuco. Então, o que é pregar o Evangelho? É pregar Jesus Cristo. Quando alguém traz uma pregação no Antigo Testamento e não anuncia Jesus Cristo, não revela Jesus Cristo naquele texto, não aponta para Jesus Cristo como aquele que nos dá condições de vivermos em novidade de vida, por meio do Espírito Santo que ele nos dá. Alguém que prega no Antigo Testamento e não revela Jesus Cristo, não pregou o Evangelho. Ele pregou, talvez, lei de Moisés, não pregou o Evangelho. E mesmo alguém que prega no Novo Testamento e não revela que só podemos andar segundo a vontade de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, recebendo a transformação do Espírito Santo que ele nos dá, se alguém não fala disto, também não pregou o Evangelho. A pregação do Evangelho só acontece quando nós lembramos que é por meio de Jesus Cristo que nos tornamos uma nova criatura para a glória de Deus, que somos transformados para a glória de Deus. Então, por que Jesus é uma boa notícia? É o que nós vamos ver aqui com mais profundidade. Mas, resumindo, irmãos, porque sem Jesus Cristo, escute o que eu vou dizer, sem Jesus Cristo ter vindo a este mundo, todos nós estaríamos perdidos. E aí talvez alguém se pergunte, como eu, no início da minha conversão, me perguntava, mas e quem nasceu antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo? Estava perdido? Se esta pessoa confiava em si mesma para a salvação, em seus atos de justiça para a salvação, sim, estava perdida. Mas se ela reconhecia que não podia salvar a si mesmo e esperava em Deus pela sua redenção, como Jó, por exemplo, que disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, então Jó foi salvo, porque ele compreendeu que os atos de justiça dele não poderiam salvá-lo. Este é o grande ensinamento do livro de Jó. Agora, qual é o grande que, aliás, estamos entrando agora no nosso plano de leitura da Bíblia em um ano? E qual como havia salvação antes de Cristo? Pela esperança no Salvador, que é Cristo Jesus. Então, aqueles que depositavam a sua esperança numa redenção que só Deus poderia fazer, encontraram salvação. Mas aqueles que soberbamente, orgulhosamente, achavam que mereciam a salvação, estes se perderam. Então, meus queridos irmãos, é nós nos humilharmos e reconhecermos que precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Eu quero, então, aqui, a partir desse momento, mergulhar com você no motivo de Jesus Cristo ser uma boa notícia, ser uma boa nova. Eu já resumi aqui, né, mas agora nós vamos ver isso de uma forma mais completa. Quero também explicar que assim como, antes até de entrar nesse mergulho em por que Jesus Cristo é uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, irmãos, eu quero também explicar algo muito importante, que eu quase esqueci de dizer, que é o fato de que, assim como o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João revelam um único Evangelho, que é Jesus Cristo, é muito importante entendermos que, quando a palavra de Deus fala sobre Evangelho do Reino, que às vezes vem como Evangelho do Reino de Deus, ou quando fala Evangelho de Deus, ou Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho da graça, Evangelho da salvação, Evangelho da paz e Evangelho eterno, nós encontramos Evangelho sendo acompanhado de tudo isso. Evangelho de Deus,
Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, Evangelho da Salvação, Evangelho da Paz e Evangelho de Eterno, está falando de um só Evangelho, irmãos. É muito importante entendermos isso. No curso Discípulos de Cristo que eu já dei, que inclusive se tornou um módulo escrito, um PDF, no curso Discípulos de Cristo, eu já falei a respeito disso quando eu ensinei sobre Evangelho. Aqui eu estou trazendo com mais profundidade, tá, irmãos? Não estou aqui desmerecendo aquele curso que é bem parecido com esse, o nome, né? Curso Discípulos de Cristo, e esse é curso Formando Discípulos de Cristo. Nesse aqui, eu quero ir mais longe, tá? Então, não estou desconsiderando aquele, mas tenho certeza que é neste aqui que nós estamos indo num passo a passo mais importante para realmente podermos congregar, compreendendo o que é a igreja, compreendendo, queridos irmãos, que precisamos desse vinho novo que é Cristo, para que o odre velho se rompa, tá? E então, se você não está acompanhando esse curso desde o início, você só vai entender isso que eu estou falando aqui se você assistir os primeiros vídeos deste curso Formando Discípulos de Cristo, tá? Então, vamos lá. Evangelho de Deus, por exemplo, nós encontramos em várias referências no Novo Testamento, Marcos 1,14, como vimos aqui, né? Romanos 1, versículo 1, Romanos 15, versículo 16, 2 Coríntios 11, 7, 1 Tessalonicenses 2, versículos 2, 8 e 9, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Por que é chamado Evangelho de Deus? Porque Deus é a causa e a finalidade do Evangelho, ou seja, foi Ele quem nos amou a ponto de enviar o seu Filho unigênito para nos salvar e nos fazer viver eternamente em sua presença. Então, por isso é chamado de Evangelho de Deus, porque Deus é a causa e a finalidade do Evangelho. O Evangelho tem como finalidade nos levar a Deus, nos reconciliar com Ele. É chamado também Evangelho de Jesus Cristo, em várias referências. Mateus 1, versículo 1, Romanos 1, 9 e Romanos 15, 19, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 2, 12, 2 Coríntios 4, 4, 2 Coríntios 9, 13 e também 10, 14, Gálatas capítulo 1, versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 27, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Em todas essas referências, Evangelho vem acompanhado de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. É outro evangelho? Evangelho de Deus é um. Evangelho de Jesus Cristo é outro? Não, amados. É um só evangelho, tá? Então, por que é chamado de Evangelho de Jesus Cristo? Porque o evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo, que também, por amor, veio ao mundo para ofertar a si mesmo para o perdão dos pecados de todos que nele creem. Encontramos também no Novo Testamento Evangelho sendo chamado de Evangelho do Reino, como em Mateus, capítulo 4, versículo 23, e capítulo 9, versículo 35, e capítulo 24, versículo 14, e em Marcos, capítulo 1, versículo 14, que nas versões baseadas do texto crítico do Novo Testamento não dizem Evangelho do Reino, mas apenas Evangelho de Deus, tá? Então, explicando aqui, se na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 1, versículo 14, estava apenas Evangelho de Deus e não Evangelho do Reino de Deus, é porque a sua versão não é baseada no texto majoritário, ou receptos, como é o caso da Almeida Corrigida Fiel, da Almeida Revista e Corrigida, da Bíblia King James de 1611, chamada King James Fiel. Tá? Estas versões, nelas aparece Evangelho do Reino de Deus. Mas as outras versões que não são baseadas no texto majoritário ou texto receptus, vem apenas Evangelho de Deus, tá bom? Então é só para explicar isso aqui. E também Lucas 4, 43 e Lucas 8, 1.
Em todas essas referências aparece evangelho do reino. E não é um evangelho diferente do evangelho de Deus ou do evangelho de Jesus Cristo, tá? E por que é chamado evangelho do reino? Porque é através do evangelho que o reino de Deus é estabelecido em nós e será estabelecido no futuro eternamente, onde estaremos habitando em novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Então, evangelho da graça, nós temos em Atos, capítulo 20, versículo 24. Será que esse é outro evangelho? E evangelho do reino é outro. E evangelho de Deus é outro. E evangelho de Jesus Cristo é outro. Não, irmãos. Há um só evangelho. Existem pessoas que ficam gravando vídeos aí no YouTube que não têm o entendimento completo do evangelho, que nunca leram todo o Novo Testamento e por isso nunca perceberam que há um só evangelho, como Paulo diz aos Gálatas, que há um só evangelho, em Gálatas capítulo 1, tá? Então, evangelho da graça não é diferente de evangelho do reino, que não é diferente de evangelho de Jesus Cristo, que não é diferente de evangelho de Deus. Tá? Então, evangelho da graça, por que foi chamado assim? Porque foi tão somente pela graça de Deus, sem qualquer merecimento humano, que o evangelho nos foi concedido. O evangelho é ainda chamado de evangelho da salvação, em Efésios capítulo 1, versículo 13. Por que é chamado assim? Porque a salvação da nossa alma é a finalidade da pregação do evangelho e não qualquer benefício terreno. Então, evangelho da salvação, essa é a finalidade do evangelho. Deus que é a salvação. Evangelho da paz. Aliás, o nome Jesus significa isso. Deus é a salvação. Né? Louvado seja Deus. Por isso Jesus Cristo é o Evangelho. Evangelho da paz. O Evangelho é chamado assim em Efésios, capítulo 6, versículo 15. Por que é chamado assim? Porque a finalidade do Evangelho é restabelecer a paz com Deus. Ou seja, a nossa reconciliação com Ele pelo perdão dos nossos pecados. E, finalmente, Evangelho eterno, onde ele é chamado assim em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6. Por que o Evangelho é chamado de Evangelho eterno em Apocalipse? Porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo é eterno, sendo o Filho unigênito de Deus, e a sua palavra irá durar para sempre. E, evidentemente, se nós estamos em Cristo, nós entramos nesta eternidade, nós temos a vida eterna. De uma certa forma, dizendo tudo isso aqui, eu já antecipei porque Jesus é maravilhoso. Porque Jesus é o Evangelho, que é uma boa notícia, que é uma ótima notícia, que é uma notícia maravilhosa. Mas vamos aqui nos aprofundar ainda mais nisso, irmãos. Por que o Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia maravilhosa? Acompanhe comigo na sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, ou melhor, Romanos 5, versículos de 8 a 11. Vamos começar com Romanos 5, porque aí o foco do primeiro motivo fica mais evidente, tá? Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 11, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então,
o primeiro motivo pelo qual Jesus é uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, a melhor de todas que poderia haver, é porque Jesus Cristo nos reconcilia com Deus, tendo feito a remissão dos nossos pecados mediante a fé nele. Você prestou bem atenção no que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 11? Depois você pode ler novamente aí na sua Bíblia. Agora sim, vamos para Romanos 3, do versículo 23 ao 26. Poderia ler do 21, mas para ganhar tempo, vamos do 23 aqui. Romanos 3, 23 em diante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que significa ser justificador? Significa nos tornar justos aos olhos de Deus, não mais pecadores. Mas não significa isto que temos que continuar no pecado. Pelo contrário, além de nos perdoar os pecados cometidos anteriormente na ignorância, e quando não tínhamos ainda o Espírito Santo para resistir às tentações, ele nos dá o Espírito Santo para que agora realmente vivamos de um modo justo, andemos em santidade e justiça para a glória de Deus. Então, veremos isso um pouco mais à frente. Então, em primeiro lugar, Jesus é maravilhoso porque nos reconcilia com Deus. Éramos inimigos de Deus, irmãos. Éramos inimigos de Deus quando andávamos segundo a carne, quando andávamos segundo a vontade da carne, instigado por demônios, alguns até habitados por demônios, e o Senhor Jesus Cristo nos reconcilia com Deus ao verter o seu sangue na cruz do Calvário e nos possibilitar sermos purificados de todo pecado por meio da fé nele, na sua redenção, por meio do seu sangue, vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação e sermos, então, a habitação do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que também nos revela isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Veja comigo aqui, por favor, ao 21, que diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele tomou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Quando que os nossos pecados são redimidos por Cristo? Quando nós confiamos na obra redentora de Cristo na cruz, pela nossa salvação, pela remissão dos nossos pecados. E, evidentemente, nos arrependemos dos pecados. Porque quando eu compreendo que Jesus deu a sua vida na cruz por causa dos meus pecados, como posso eu não me arrepender dos pecados que cometi? Se foram eles a causa do sofrimento do Filho de Deus na cruz do Calvário, irmãos. Por isso que o arrependimento é a primeira evidência de uma verdadeira fé. O que já vimos aqui, tanto quando nós meditamos a respeito de fé, quando meditamos também a respeito de arrependimento, nos vídeos anteriores aqui do nosso discipulado.
Em segundo lugar, queridos, Jesus é maravilhoso porque nos liberta de toda opressão maligna e da natureza carnal. Então, se em primeiro lugar Jesus nos reconcilia com Deus, tendo feito a remissão dos nossos pecados mediante a fé nele, em segundo lugar, nos liberta de toda opressão maligna e da natureza carnal na qual nascemos fisicamente nesse mundo. Vejam comigo Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios 2, versículos de 1 a 10. São muitos versículos, né, irmãos? Veja com atenção, por favor. É muito importante o que nós estamos vendo hoje aqui. Porque o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Quando a pessoa não compreende que era inimiga de Deus, ela não se alegra com o Evangelho. Quando ela não compreende que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo escreveu aos Romanos, ela não se alegra com o Evangelho porque ela não sabe que ela estava condenada, que ela era inimiga de Deus, que ela era escrava do pecado, que ela era instigada por demônios a pecar e que se morresse dessa forma estaria condenada à perdição eterna. Então, quando a pessoa não compreende isso, ela não se alegra com o Evangelho. Então, primeiramente, nós temos que alertar as pessoas, olha, você está perdido sem Cristo. Sem Cristo não há esperança de salvação para você. As pessoas pensam que serão salvas por serem boazinhas, por cumprirem normas religiosas. Não, irmãos. A única religação, ou seja, a verdadeira religião que nos religa a Deus é Jesus Cristo, porque ele é o mediador entre Deus e os homens, queridos irmãos. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1, vamos fazer essa leitura aqui, que nos diz que ele nos vivificou, e aí ele vai dizer, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de quem? De Deus, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez, veja, no tempo passado, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? De nós. A salvação é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé. E isto, a salvação, não vem de nós, é dom de Deus. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu mereço o céu, porque eu sou muito bonzinho. Não, a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Então, aqui nós vimos também nesse texto que nós lemos,
que fomos libertos da opressão maligna, nos quais antes andávamos, segundo o curso desse mundo, versículo 2 de Efésios 2. Efésios 2:2. Antes andávamos segundo o curso desse mundo, antes andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de nos rendermos a Cristo como único Senhor e Salvador, éramos escravos do pecado. Ainda somos? Não! Agora somos servos de Deus. E mais, podemos chamar a Deus de Pai, porque é o que veremos daqui a pouco. Pelo seu Espírito Santo habitar em nós, somos também adotados como filhos e podemos chamar a Deus de Pai e somos, em Cristo, filhos de Deus. Uau! Que maravilha, queridos irmãos! Então, por que o Evangelho? Por que Jesus é uma boa notícia? Porque ele nos liberta de toda a opressão maligna e da natureza carnal. Nós agora recebemos uma natureza divina, como Pedro escreveu no início de uma de suas epístolas. Somos agora participantes da natureza divina. Deixa-me ver se eu encontro aqui com rapidez esse versículo, irmãos. É porque eu estou em dúvida se está na primeira Pedro ou segunda. Mas agora nós estamos participando de uma nova natureza, irmãos. Da natureza divina. Achei, está aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim. Vamos ler o 3 para um melhor entendimento. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda epístola de Pedro, tá? Se eu disse primeira, me perdoe. Então, queridos irmãos, nós somos libertos dessa opressão maligna e participantes da natureza divina, porque já ressuscitamos em Cristo Jesus. Já somos transformados. O corpo carnal não. Esse corpo, num piscar de olhos, no dia da vinda de Cristo, esse corpo, para quem estiver vivo, será transformado num corpo glorioso. Mas quem houver o seu corpo físico já descido à sepultura, esse corpo físico não ficará lá na sepultura, esteja apodrecendo, tenha já virado ossos ou tenha esses ossos virado pó. Nada do nosso corpo físico ficará aqui. Tudo será transformado num corpo glorioso, queridos irmãos, para a glória de Deus. E nós então vamos ver aqui mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 21, que o Senhor Jesus está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Por quê? Porque ele está assentado à destra do Pai, ele está muito acima de todo principado e potestade. E nós, se estamos em Cristo, espiritualmente também estamos acima de todo principado, de toda potestade. Então, em nome de Jesus, temos poder para expulsar demônios. Mas o poder não está em mim, está em Cristo que habita em mim. E quando eu uso a pessoa de Cristo, quando eu uso o poder que está em Cristo, ordenando que os demônios saiam, eles têm que sair. O poder não está na pronúncia de um nome, Jesus ou Yeshua. O poder está na pessoa de Cristo que habita em nós. E quando em nome do Senhor nós expulsamos demônios, ou seja, com a autorização do Senhor, isso significa em nome de, autorizado por. Então, em nome de Jesus significa autorizado por Jesus.
Eu expulso demônios. E já tive N experiências disso. Mas não digo isso para me gloriar, mas para a glória de Deus. Tá? A Deus seja toda a glória. Então, vamos para outro texto aqui. Eu não posso me alongar muito, irmãos. Tenho ainda outros pontos para compartilhar com você. João, capítulo 8. Veja comigo. Evangelho segundo João, capítulo 8. João 8, versículos de 31 a 36. João 8, de 31 a 36. Texto maravilhoso, irmãos, que muitos tiram do contexto, principalmente o versículo 31, mas tem que ler todo o contexto, tá? João 8, 31 até o 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o versículo 32 que muitos tiram do contexto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhecerá a verdade? Quem crê em Jesus e permanece na sua palavra. Este verdadeiramente é seu discípulo, e conhecerá a verdade, e a verdade nos libertará. Responderam-lhe, pois, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do pecado. Então, queridos irmãos, a segunda boa razão para nos alegrarmos em Cristo, a segunda boa razão para o Evangelho ser uma boa notícia é porque somos libertos de toda opressão maligna e carnal, ou seja, somos libertos da escravidão do pecado. Se você orar, você que é convertido a Cristo, você encontra nele poder para resistir a toda tentação. Então, tenha uma vida de oração. Comece o seu dia orando, meditando na palavra, se fortaleça no Senhor e você irá pecar cada vez menos. E isto para a glória de Deus. Então ele nos liberta dessa opressão. Como, por exemplo, em Mateus 11, no versículo de número 27 em diante, ele nos diz, Mateus 11, veja comigo, por favor, texto muito conhecido, porém muitos conhecem apenas a partir do 28. Vamos ver o 27 também. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, pense comigo. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Será que Jesus Cristo não queria revelar o Pai para alguém? Ou ele queria revelar o Pai para todos, para que todos pudessem ter a esperança, a possibilidade de salvação? E a resposta está no versículo 28. Vinde a mim todos. Então, a quem Jesus quer revelar o Pai? A todos. Vinde a mim todos, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Essa é a libertação que Cristo nos dá, queridos irmãos, e por meio do seu Espírito Santo em nós, que, aliás, é o terceiro motivo para nos alegrarmos com o Evangelho, é o terceiro motivo pelo qual o Evangelho é a notícia mais maravilhosa de todas. Porque Jesus Cristo nos faz a habitação do seu Espírito Santo. Vejam comigo que essa é a promessa de Deus em Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Quando Pedro, ele, depois de pregar
o evangelho, de pregar Jesus Cristo, mesmo tendo começado em um texto de Joel, então no Antigo Testamento, ele anuncia Jesus Cristo. E então, os judeus que ficaram com o coração quebrantado com aquela mensagem perguntam: que faremos, homens e irmãos? E Pedro responde em Atos 2, 38 e 39, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom, ela pode ser traduzida como dádiva. Em grego significa presente, é um presente de Deus, queridos. E receberemos o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E a quem Ele quer chamar? A todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A quem Jesus Cristo mandou que pregássemos o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, essa é a promessa. Em João capítulo 7, vejam comigo, João 7, versículo 37. Texto maravilhoso também. João 7, 37. Está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele foi glorificado na cruz. E então, na cruz, ele nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue ali derramado, fazendo a expiação dos pecados de todo aquele que nele crê, não como um fim em si mesmo. Então, a boa nova não é apenas o perdão dos meus pecados, mas é o perdão dos meus pecados e dos teus pecados pela fé nele, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que andemos em novidade de vida, para que venhamos dar muito bom fruto para a glória de Deus. Aleluia! Então, a salvação não é um fim em si mesmo, irmãos. É para que vivamos para a glória de Deus, o que só é possível cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Percebem aqui? Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Fluirão de nós rios de água viva. Como eu espero que agora, nesse momento, esteja fluindo até você essa água viva que eu estou anunciando, que está fluindo através deste vaso para a glória de Deus. Então, ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, queridos irmãos, que motivo maravilhoso para nos alegrarmos em Cristo, para nos alegrarmos com o Evangelho. Através dele somos cheios do Espírito Santo. Vejam agora comigo Romanos 8, versículos 7 a 11, que nos diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele
que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em nós ou em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habita em todo aquele que realmente tem fé em Jesus. Porque quem realmente tem fé em Jesus se arrependeu dos seus pecados, confia nele, em Cristo, para a sua salvação, e é fiel a ele, quer se comprometer com os seus ensinamentos, porque o ama, e então recebe o Espírito Santo, para poder andar em novidade de vida. Aleluia! Veja também Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, que nos diz assim, Gálatas 3, versículos 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Compreendem? Então, pela fé em Jesus, recebemos o Espírito Santo. E só podemos receber o Espírito Santo porque ele tomou sobre si a nossa maldição. Ele se fez maldição por nós naquela cruz. E todo aquele que recebe o Evangelho, recebe esse presente de Deus, recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, este recebe a remissão dos pecados e o Espírito Santo, para que andemos em novidade de vida. Em quarto lugar, nos alegramos com o Evangelho, porque Jesus Cristo, o Evangelho, nos torna verdadeiros filhos de Deus. Você já deve ter ouvido muita gente dizer, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Não, a palavra não nos ensina isso. Vejam comigo, Evangelho segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 9 em diante. Vamos até o 13. Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 9 ao 13, que diz assim, ali estava a luz verdadeira, ou seja, Jesus Cristo é a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse a saber não tem aqui na ACF, tá? Mas creio que tem nas outras versões baseadas no texto crítico. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vejam, todos nascem como criaturas de Deus, mas só se torna de fato um filho de Deus quem nasceu de novo, quem nasceu por meio de ouvir o Evangelho, de reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, de se render a Ele como seu único Senhor. Então, isto é maravilhoso, irmãos. Em Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7, nós temos aqui também a respeito de sermos filhos de Deus. Gálatas 4, de 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba é um termo aramaico, que era como Jesus chamava a Deus, que significa paizinho ou papai. Que coisa linda, né, irmãos? É essa intimidade que o Senhor espera que tenhamos com Ele, com toda a reverência, com todo o respeito, é claro, mas que tenhamos um relacionamento de amor entre
um pai e um filho amado, entre um filho e um pai a quem ele muito ama. Então, assim, versículo 7, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quando ele diz não és mais servo, no sentido de que nós temos esse relacionamento de intimidade com Deus como nosso Pai, o que não significa que não tenhamos que obedecê-lo. Quando a palavra nos chama de servos de Cristo, é no sentido de que temos que obedecer ao Senhor. Quando nos chama de filhos de Deus, é no sentido de que esta obediência ao Senhor não significa que não tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, porque agora fomos adotados como filhos por meio de Cristo e somos da família de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Romanos, capítulo 8, para encerrar esse ponto aqui, Romanos 8, versículos de 13 a 17. É isto que o Evangelho nos possibilita. Por isso é uma boa nova. Aqueles que eram apenas criaturas de Deus agora se tornam filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, porque através desta fé temos o Espírito Santo que nos possibilita sermos uma nova criatura. Parecidos com Deus, né? O Filho tem o DNA do Pai. Então, espiritualmente falando, o Espírito Santo habita em nós e nos transforma à semelhança de Cristo, nos tornando filhos de Deus, como Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Romanos 8, de 13 a 17. Veja comigo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então vejam, irmãos, que aqui o texto diz que versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Então não é a pessoa dizer, eu sou filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo? Você tem andado em novidade de vida? Você abandonou o pecado ou continua na prática do pecado? Você tem sido transformado pelo Espírito Santo e tem pecado cada vez menos e dado cada vez mais bom fruto para a glória de Deus? Então, se sim, então você é um filho de Deus. Se não, talvez você seja um religioso hipócrita. Talvez um dia você tenha ido à frente em alguma igreja evangélica e tenha levantado a mão e tenha dito, eu recebo Jesus ou eu aceito Jesus na minha vida, né? E foi até batizado em água. Porém, houve transformação em você, você ama o Senhor, ama Jesus Cristo. Talvez não ame porque não conheceu o verdadeiro Jesus, não conheceu. Existe um outro Jesus sendo pregado aí, e aí, consequentemente, um falso evangelho. Então, vamos aqui para o quinto motivo, irmãos, para nos alegrarmos com o Evangelho. Por que o Evangelho é uma boa nova? Em quinto lugar, porque nos dá poder para andarmos em santidade e justiça. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós para sermos transformados por Ele, queridos irmãos. Veja comigo 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 6. 1 João 3, versículos de 1 a 6. Não é o Evangelho, é a Epístola, amém? Que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Aí agora vem o porquê somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser,
mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Você entende? Quem permanece em Cristo, quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo, não pratica mais o pecado. Ele pode até, eventualmente, sem querer pecar, mas não propositalmente. Então, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Não dá para eu comentar muito mais aqui, porque o tempo já se esgotou. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 23. Puxa, que leitura longa, irmãos. Que leitura longa, irmãos. O que eu queria mostrar aqui é... Bom, eu tenho que ler, me perdoem, eu tenho que ler. 1 Pedro 1, versículos 13 a 23. Se você ama a palavra de Deus, você não fica enfadado, né, com o ensino. Se você está vendo esse vídeo depois de ter sido publicado na estreia, está muito longo para você, dê pausa e depois continue, mas não deixe de assistir até o fim. É muito, muito importante. Por isso que eu vou ler tudo, eu tenho que ler tudo que está aqui. 1 Pedro 1, de 13 a 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus que nos dá o Espírito Santo trabalha em nós. Trabalha em nós e nos faz abandonar o pecado e nos faz viver em santidade e justiça. Ou seja, em não fazermos o que é errado e fazermos o que é certo. A santidade é não fazer o que é errado. Justiça é fazer o que é certo. Vamos lá, prosseguindo aqui. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda, irmãos. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, ou seja, nascemos de novo, somos filhos de Deus, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia! Ou seja, o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia,
é uma notícia maravilhosa, porque em Cristo somos regenerados. Em Cristo nós podemos agora andar em novidade de vida, andar em santidade, como nos conclama aqui a epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, quando está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E também diz aqui, no versículo 22, sobre andarmos em justiça, ou seja, obedecendo a verdade para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, santidade e justiça. Esse é o resultado da graça de Deus em nós. A graça de Deus não é permissão para pecarmos. A graça de Deus é a oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados e sermos cheios do Espírito Santo para andarmos em novidade de vida por meio da fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Esta é a graça de Deus. É a oportunidade de sermos filhos de Deus, de sermos regenerados, de sermos livres da escravidão do pecado, de termos poder sobre a carne, sobre demônios, no Espírito Santo. Esse poder está no Espírito Santo. E assim, andarmos dando muito bom fruto para a glória de Deus. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, dirá a mesma coisa que Pedro, de outra forma, nos mostrando que a graça de Deus é didática. Ela nos ensina, irmãos, a andarmos em santidade e justiça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Veja, a oportunidade é para todos, irmãos. Ensinando-nos, ou seja, a graça de Deus nos ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. As boas obras é o andar em justiça, fazendo o bem, andando em retidão, fazendo o que é correto. E a santidade é nós renunciarmos a toda impiedade e concupiscências mundanas e vivermos neste presente século sóbria e justa e piamente. E tudo isto é obra do Espírito Santo de Deus em nós, que manifesta a graça de Deus em nós. Mateus, vejam, isso é muito interessante, irmãos. Mateus capítulo 5, aqui nós temos a revelação, o que estamos vendo aqui, de como cumprir o que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que resume a doutrina de Cristo, a ética do seu reino, a prática do andar em espírito. Mateus capítulo 5, 6 e 7, só é possível ser cumprido na vida de alguém que nasceu de novo, na vida de alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus e guiado por ele. Então veja aqui, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. E o que significa amar o inimigo? Ser fingido? Não, significa isso aqui. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não é que alguém que
pela força da carne faz isso, se torna filho do Pai que está nos céus. Mas alguém que é filho de Deus, nascido de novo, não da vontade da carne, mas do Espírito, vai conseguir abençoar quem lhe amaldiçoa, vai conseguir fazer o bem a quem lhe odeia, vai conseguir orar por quem lhe maltratou, por quem está lhe perseguindo. Vai conseguir. Pelo poder do Espírito Santo, vai conseguir fazer isto, e isto é amar os inimigos. E aí o Senhor prossegue dizendo, porque Deus faz o seu sol, que o seu sol se levante sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando o Senhor Jesus nos chamou à perfeição, ele não estava zombando de nós, não, irmãos. Não estava zombando. Infelizmente, alguns reformadores, quase todos no século XVI, pensaram que o Sermão do Monte fosse um alvo inatingível e que o único propósito do Sermão do Monte fosse mostrar que era impossível alguém andar segundo esse padrão. Mas não, irmãos, Jesus não estava zombando de nós. O Espírito Santo nos é dado para que consigamos perdoar a todas as pessoas, a ponto de amar até aqueles que nos odeiam, não desejando que eles se percam, mas desejando que eles se arrependam. Prova disso foi o caso de Estevão, que sendo apedrejado, orou a Deus e disse, Pai, não lhes impute este pecado. E a maior autoridade judaica que estava consentindo naquele apedrejamento foi Saulo de Tarso. E Estevão então orou por Saulo de Tarso. E o que aconteceu? Saulo de Tarso foi alcançado pela misericórdia de Deus e se transformou no que conhecemos como apóstolo Paulo, o maior pregador do evangelho, pregou mais que qualquer outro apóstolo. Então, não há impossíveis para Deus. Quando o Senhor Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é porque isto sim é possível. Agora, lembrando, esta perfeição inclui humildade. Então, alguém que vai deixando de pecar e ao mesmo tempo vai se tornando orgulhoso com isso, não entendeu o evangelho. Porque quando Jesus nos chama a ele, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, que sejamos humildes como o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Por isso, em nosso ministério, temos a máxima, a Deus toda glória. Vamos ver onde eu parei. Falta ainda João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Aqui está o segredo, que não é segredo nenhum, o Senhor revelou, né? Mas aqui está a chave para que nós venhamos ser perfeitos, venhamos dar muito bom fruto. João capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu estarei em vós. Como a vara ou o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Compreende? A chave para nós darmos muito bom fruto é permanecermos em Cristo. Permanecendo em Cristo, somos libertos da escravidão do pecado. Permanecendo em Cristo, somos cheios do Espírito Santo e andamos em novidade de vida. Não vamos mais colocar os nossos olhos naquilo que não edifica e, pior, naquilo que contamina,
naquilo que não agrada a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pare de ficar assistindo filmes, séries, novelas. Pare de ficar gastando horas com jogos, com bobagens, com coisas que não edificam, com coisas que aborrecem o Espírito Santo, que entristecem o Espírito Santo. Esse é o problema da igreja atual. Aqueles que se dizem crentes querem ser cheios do Espírito Santo, mas não renunciam a esse mundo. Mas querem ser cheios do Espírito Santo. Temos que fazer uma escolha, irmãos. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos direciona a não colocarmos os nossos olhos em violência, em prostituição, pornografia, qualquer tipo de promiscuidade. O Espírito Santo que habita em nós nos mostra que é errado nós andarmos com pessoas que querem nos levar para o mau caminho, que nos leva a andarmos, irmãos, de um modo diferente, irmãos. Espero que você que está aí acompanhando ao vivo ainda esteja comigo, né? Talvez já tenha passado de 2 horas. Eu perdi a noção do tempo aqui. E em sexto lugar, irmãos, porque o Evangelho é uma boa nova, porque nos livra da ira de Deus que virá ao mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. E não confunda ira de Deus com grande tribulação, tá? Ira de Deus é uma coisa, grande tribulação é outra. Grande tribulação é a perseguição daqueles que não amam a Deus, perseguindo aqueles que amam a Deus. Isso é tribulação. Ira de Deus, como o nome já diz, é a ira de Deus sobre aqueles que abominam a Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ou daqueles que são abomináveis a Deus, melhor dizendo. 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os dos ídolos vos convertestes a Deus, perdão, irmãos, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Jesus Cristo nos livra da ira de Deus, que virá no fim dos tempos. Estamos tão perto desse momento, não é, irmãos? Aqui mesmo no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, isso é repetido no versículo 9 e 10, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse durmamos aqui é ter morrido, fisicamente falando. Vivamos juntamente com Ele. Então, o Senhor nos livra da ira que virá a esse mundo. E como Ele livrará os que estiverem vivos quando se derramar a sua ira? Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Mateus 24, versículos 29 a 31, que diz assim: e logo depois da tribulação daqueles dias, a palavra aqui no grego é tribulação, aflição, em algumas versões é aflição, mas se você for no original em grego, em qualquer manuscrito, seja do texto majoritário, receptus, crítico, está tlipesis, em grego, que significa tribulação. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa palavra aqui, traduzida como escolhidos, é também traduzida como eleitos. Eu ainda vou trazer aqui
um discipulado sobre eleição, predestinação, tá? Mostrando que predestinação significa o destino prévio, o destino já conhecido, por isso predestino, predestinação. E toda vez que nós encontramos isto sendo dito a respeito daqueles que são de Cristo, daqueles que compõem o corpo de Cristo, que são salvos em Cristo, que permanecem nele, que são membros do seu corpo, é dito no plural, predestinados. Sempre, sempre no plural. Sempre. Por quê? Porque Cristo é o caminho. E quem está em Cristo está predestinado ao destino desse caminho, que é a vida eterna, que é o que vamos ver a seguir. Então, quem permanece nele está predestinado à salvação. Quem sai desse caminho, para esse não há mais predestinação. Então, não há uma pessoa especificamente predestinada, a não ser o próprio Cristo, que é também o eleito, a pedra preciosa e eleita, como é dito na primeira epístola de Pedro. Mas quem está em Cristo, quem está no Senhor, é eleito no Senhor, como é dito a respeito de Rufo, no capítulo 16 de Romanos. Única referência que aparece eleito para uma pessoa no singular. O resto é sempre no plural, eleitos, porque a igreja de Cristo é eleita. Ninguém nasce com a sorte grande de já ter nascido eleito ou escolhido. Quem permanece em Cristo até o fim, esse será salvo. Quem permanece em Cristo participa da sua eleição. Quem permanece em Cristo está predestinado ao final desse caminho que é Cristo, e o final desse caminho é a vida eterna. Bom, aqui eu resumi. Em um outro vídeo eu venho mergulhar mais profundamente nisso aí, tá bom? Então nós encontramos o mesmo dito também em Lucas, no capítulo 21, que não é para nós temermos quando os últimos sinais no sol, na lua e nas estrelas acontecerem. Lucas capítulo 21, versículos de 25 a 28. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia nas nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Por que olhai para cima? Porque ele enviará os seus anjos para nos resgatar, para nos tirar daqui, quando a sua ira for derramada nesse mundo. Ele nos levará ao seu encontro. Então, claro, evidentemente, aqueles que não adormecerem antes disso, aqueles que não partirem antes disso. E, finalmente, queridos irmãos, para nós concluirmos, tá? Vamos concluir agora. Em sétimo e último lugar, por que o Evangelho é uma boa nova? Por que o Evangelho é uma boa notícia? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 3, versículo 16. Texto tão conhecido. Muitos nem precisariam abrir, mas como depois eu vou ler também o 36, então é bom você conferir. João 3, 16. Eu sei que você sabe de cor, mas o 36 talvez você não saiba. Então vamos para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É um presente de Deus. Jesus é o Evangelho. Para que todo aquele, é para todos, é para você também, se você quiser. Ele não nos obriga, ele nos oferece esse presente. Espero que você não o rejeite. Para que todo aquele que nele crê não
pereça. Então há um risco de se perecer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem não se render a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, não será redimido dos seus pecados. Quem nele crê, tem como primeira evidência desta fé o arrependimento de pecados, porque compreende que foi por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo sofreu naquela cruz. Como podemos nós continuar no pecado, sabendo que o pecado entristece a Deus e fez com que o Filho de Deus sofresse? Temos que abandonar os pecados, e para que o abandonemos, lavados de todo pecado por meio da fé nele, do arrependimento, da confissão de pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nós. E nesse mundo, aqui e agora, já estejamos vivendo cheios do Espírito Santo, como filhos de Deus, governados por Deus, no reinado de Deus, sendo governados por Deus, e para que, por fim, tenhamos a vida eterna. Aleluia! Por isso aqui é dito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Por quê? Porque está no caminho que conduz à vida. Agora, se sair do caminho, não terá mais a vida eterna. Temos que permanecer nele. Jesus não disse o salvo permanecerá crendo até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é dito o salvo irá perseverar até o fim. Então, cuidado com aquele entendimento equivocado de que uma pessoa, quando entrega a sua vida a Jesus, nunca mais se desviará dele, ou ainda que se desvie no finalzinho da vida, vai voltar, né? Porque vai perseverar até o fim. Não, cuidado com isso. Jesus não disse o salvo, Jesus não disse que alguém nasceu salvo. Nunca a palavra de Deus afirmou isso, que alguém já nasceu salvo. Eleito é Cristo. Eleitos são os membros do corpo de Cristo. Então, quem está no corpo de Cristo está eleito. Se sair do corpo, não tem mais eleição para ele. Quem está no caminho que é Cristo está predestinado à vida eterna. Quem deixa o caminho não tem mais predestinação para ele. Porque predestinados são os membros do corpo de Cristo. A igreja de Cristo é predestinada. Quem permanece no corpo de Cristo até o fim, quem permanece em Cristo até o fim, esse será salvo. Quem não permanece em Cristo até o fim, não será salvo. Então aqui em Mateus 24, versículo 13, diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não diz, o salvo irá perseverar até o fim. Então temos que perseverar até o fim. Então vejam, João 3,36. Voltando para João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o Evangelho é uma boa notícia, porque não somente nos livra da ira de Deus, mas também nos dá a vida eterna. Aleluia! E agora, ainda em João, capítulo 6, versículo 47. João 6, 47, que nos diz assim. João, capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22, que nos diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então o Evangelho, irmãos, é essa boa notícia que também tira de nós o medo da morte. Nos dá a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não recebeu um espírito de medo, mas de fé, de confiança, de amor, porque nós temos a certeza de que já passamos da morte para a vida, se permanecemos em Cristo. Passamos da morte para a vida. Então, queridos, não há mais morte para quem é de Cristo. Há apenas uma passagem. Uma passagem, queridos irmãos, para continuarmos em Cristo, agora livres da tentação da carne, livres da opressão maligna, e estaremos para sempre com o Senhor. E se esse para sempre começa com 1000 anos, literalmente na terra, isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é nós estarmos em Cristo agora, entrarmos no reino de Deus, no reinado de Deus, no governo de Deus, sermos governados pelo seu Santo Espírito agora. Está entendendo? Por isso não tenha inimizade com alguém, querendo obrigar esse alguém a entender como você o milênio, entender como você quando será a vinda de Cristo, se é antes, no meio ou depois da grande tribulação, porque o que importa, queridos irmãos, é nós amarmos a Deus em resposta ao seu amor. E por amarmos a Deus, queremos Jesus, queremos a sua presença em nós, não queremos mais andar em pecado, e Ele nos dá o poder para andarmos em novidade de vida. E é isto que importa, irmãos, darmos muito bom fruto, porque esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus, que nós venhamos dar muito bom fruto para a sua glória. Isso é o que importa. E não confunda bom fruto com converter pessoas. Bom fruto é o seu bom testemunho. Bom fruto é você andar em santidade e justiça. E o seu bom testemunho vai impressionar tantas pessoas que verão, puxa, tem algo de diferente em você. E aí você anuncia Jesus para essa pessoa. Você anuncia quem Ele é. Ele é o pão da vida. Aliás, é o que o versículo seguinte de João 6,47 que lemos diz, João 6,48, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta da salvação. Ele é o bom pastor. Ele é a videira verdadeira, Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Apresente Jesus para quem você conhece, fale de Jesus. Você não precisa ser um teólogo para falar de Jesus, você só precisa amar Jesus e dizer o que Ele tem feito na sua vida, como Ele mudou o seu coração, como Ele fez você abandonar o pecado, como Ele fez você perdoar, como Ele fez você ter a humildade de pedir perdão quando errou. Esse é Jesus, aquele que faz o impossível em nossas vidas, porque não há impossíveis para Ele. Ainda mais duas referências, 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. 1 João 2, 25. Que diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é a promessa, estarmos para sempre com o Senhor. Nele está a vida, em Cristo está a vida. E Ele nos prometeu estarmos para sempre com Ele. E Ele, aqui, João, no versículo seguinte diz, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou dos que querem vos enganar. Por quê? Porque há pessoas que trazem outras promessas, como se Jesus tivesse morrido na cruz para nos dar uma casa própria, um carro zero, nos tornar empresários. Não, irmãos. Qualquer homem rico pode nos dar uma casa própria, pode nos dar um carro zero, pode nos dar um cargo de diretor em alguma das suas empresas, mas só Jesus Cristo
nos reconcilia com Deus, queridos irmãos. Só Jesus Cristo nos liberta de toda opressão maligna e carnal. Só Jesus Cristo faz com que nós sejamos habitação do seu Espírito Santo. Só Jesus Cristo nos torna em verdadeiros filhos de Deus. Só Jesus Cristo nos dá poder para andarmos em novidade de vida, praticando aquilo que é justo, andando em santidade. Só Jesus Cristo nos livra da ira de Deus que virá, do juízo final que virá para todos aqueles que não se arrependeram e se converteram a Deus por meio de Cristo. Só Jesus Cristo nos dá a vida eterna. Só Jesus Cristo. Ninguém mais poderia fazer isso. Jesus é a revelação de Deus e do seu grande amor por nós. Isto é o Evangelho. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E por isso sempre a Deus toda a glória. Amém.